Paz e graça, arvoredianos e arvoredianas. Está começando mais um Arvoredo Cast, o seu podcast celestial com mensagens despachadas do alto céu. E eu já quero começar pedindo para que vocês curtam, compartilhem, comentem, divulguem essa conversa, esse bate-papo que é sobre Jesus, é sobre o reino de Deus. E hoje a gente vai falar de um tema específico. Nós vamos falar sobre a espiritualidade, a ação da Bíblia, as profecias, mas também na política e na guerra, em específico Israel. E a gente trouxe o professor André, o melhor que nós temos aqui na igreja. O professor André ministra aqui às quintas-feiras, seja bem-vindo. Obrigado. E a gente vai começar falando sobre Israel. A gente vai falar sobre a política, as profecias bíblicas envolvendo todo esse contexto político. E eu já quero começar te perguntando a origem de Israel, dos povos árabes e do conflito também, né? Ok. Fica à vontade, a casa é sua, os telespectadores são seus. Comunique-se. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. O tema é bem pertinente, né? Israel, Beth, é o relógio de Deus, né? Sim. E, por assim dizer, o relógio também do mundo. Então, as nações, elas estão com os olhos fitos em Israel. Sempre foi assim. E nós, conhecedores da palavra, sabemos que, de fato, Israel é o relógio de Deus, né? E a nossa história, a história da humanidade, né, segundo a nossa fé, se baseia, né, nessa relação entre Deus e o seu povo, e, por consequência, a relação de Israel com as outras nações, né? E aí, você iniciou com uma pergunta. Eu quero que você fale assim da origem dos países vizinhos, né? São os árabes, os povos árabes de Israel, e quando o pau começou a quebrar mesmo entre os dois, né? Quando foi que a confusão se instaurou ali. Sim. Essa pergunta é muito feliz, né? Porque, de fato, para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa começar por aí, a origem, né? Isso. Então, isso começa lá da época de Noé, né? A gente pensa muito de Abraão para cá, né? Quando se É fala, verdade. né, de Israel, a gente começa a contar de Abraão para cá, mas na verdade a gente tem que retroagir um pouco mais e se encontrar com Noé, né? Sabia É, não. Eu já entendi que era a partir de Abraão, mas agora eu fiquei curiosa. é, recorrer à história de Noé é importante porque para entender os vizinhos. Entendi. Então a gente precisa recorrer a Noé justamente porque ali está o recomeço da história da humanidade, né? Sabedores, que Deus, ele, num dado momento da história, ele dá cabo, né, da humanidade e Sim. recomeça, né, preserva Noé e sua família, e aí recomeça a história da humanidade a partir de Noé. Então, a partir de Noé, a gente começa aí, né, um novo escrito. Tá? E aí Noé gerou 3 filhos, teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, né? Isso. Sem, daí que vem o nome semita, vem de Semita. Sem, né? O filho de Noé. E aí Sem gerou Elão, são a nação de Elão, é, Irã, né? Hum. Por exemplo, Elão, Irã, né? Aí nós temos Assur, também geração de Sem, que é as nações dos assírios. Hum. Cude,
nós temos aí a nação dos petro-germanos. E aí encontramos a Farchede, que são os ancestrais de Abraão. Ah, São sim. ancestrais de Abraão. E aí começa toda a narrativa da história, né? Ali. Né? Aí tem Cão, que gerou as nações africanas, né? E Jafé, que gerou as nações indo-europeias. E aí nós Ah, temos aí o começo, né, dessa organização, né, a partir, né, desses que também se tornaram patriarcas na função, né, não na eleição, mas se tornaram, né, pais, pais de né, nações, né? de nações, De né, povos de inteiros. continentes. E aí começa toda a história, né? E aí chegamos em Abraão, né? Abraão, nós temos aqui o começo da história, do povo hebreu. E se São inicia, os descendentes de Eber. Por que sim, o hebreu? É porque é descendente de Eber, né? a semântica da palavra tem essa raiz também, né? E uma outra vertente é que eles vieram de outra parte do rio. Então, por isso, hebreus, né? Porque vieram da outra parte do rio. Então, tem esse Mas significado Israel também. tem apelido, né? Por isso que Tem vários nomes, né? Tem vários sim, termos pra sim. chamar. Por isso que é importante recorrer à história. E aí eu estava falando na aula, inclusive, de ontem, né? De escatologia. Quinta-feira, viu, gente? Quinta-feira, às 7h30, Sim. o Ministério Batista Alvoredo, não falta. Pode. Então, na aula, eu estava falando a respeito, assim como no colégio a gente tem matérias que a gente não gosta, né? Então, tem pessoas que pendem para matemáticas exatas, né? Sim, Matemática, sim. física, Ah, o números. Né? pessoal doido, pessoal maluco. É, É, e, pessoal. e temos a outra parte que se afeiçoa mais com humanas, né? Sim, é o pessoal mais de boa. É. Mas para receber Brincadeira, o brincadeira, diploma, viu? tem gente que está cursando algum curso, diz assim, mas para que serve isso? Mas eu não vou usar isso, É, né, na minha profissão, né? Mas é necessário, né, aquela matéria. E assim também tem muita gente que não tem interesse. Por exemplo, genealogia. genealogia. Né? O filho de Nath gosta. O filho da pastora Nathalie gosta de genealogia. Tô dizendo que esse pessoal é doido? Brincadeira, brincadeira, viu, gente. O menino é inteligentíssimo, viu? Você estava falando A gente desse, estava né? conversando aqui antes, né, do Sim. filho da pastora Nathalie, que é muito inteligente, e ele se interessa muito por genealogia. E Estudo. isso é importante porque nada está ali sem sentido, né? Isso. É importante. E olha, o quanto é importante agora nós estamos aqui tendo que recorrer à A genealogia genealogia. para entender a origem, né, do que está acontecendo hoje, no século XXI. É mesmo. E aí tem o seu início ali. Né? E aí o que acontece? Em Abraão, né, é, acontece um deslize na história. Vamos colocar como um deslize na história. Deus faz promessas a Abraão, e a promessa foi que Abraão viria a ser pai, né, de uma É grande uma grande nação, nação. Sim. de um grande povo. Né? E Abraão já era avançado em idade quando recebe a promessa. Né? Hum. E o leitor da Bíblia ele vai lembrar que quando Abraão recebe a promessa, e ele já avançado em idade, Sara, ela ri, Sim. né? Lembro Você desse lembra episódio. desse episódio? E aí o anjo indaga a Abraão, por que sua Esse- esposa, né, a sua mulher riu, né? E aquele riso de Sara, mais tarde, a gente vai ver se manifestar na sua atitude. Então ela teve naquele momento uma atitude de incredulidade, Sim, né? foi. E aí, Deus prometeu, por exemplo, a Abraão. Abraão tinha 75 anos quando recebe a promessa. E Isaac vem, Abraão já estava com
100 anos, né? 100 25 anos, né? De 25 anos espera, isso. né? Então, nesse inteirinho, nesse intervalo de espera, Sara, ela toma uma atitude, né? A gente, semelhante a Sara, também, em alguns momentos, a gente quer ajudar, dar uma mãozinha a Deus, Dá ajudar a né? Deus. E aí, estamos antes aqui falando com é, Com Thaís, Thaís disse obreira que... Thaís. Thaís, né? É, Thaís. Thaís. E Thaís estava falando que está estudando comportamento humano, Humano. né? E se a gente for pensar um pouquinho sobre Sara, Sara representa uma boa parcela, né, das mulheres, né, que em algum momento elas se sentem um peso na vida dos maridos, né? Então ela se viu diante de uma promessa que Deus fez a Abraão, mas olhando para si, como parte dessa promessa, porque a esposa, então uma vez a promessa feita a Abraão, os dois são uma só carne, então ela faz parte dessa promessa, não por tabela, viu? Porque ela foi chamada É porque ela também. foi chamada. Mas em algum momento ela se sente um peso, né? E tem mulheres, abrindo aqui um parênteses, né, que passam por essa crise, né, de se sentir um peso, né, um impedimento, e aí ela se precipita, né, Hum, e aí sugere que Abraão, né, que a promessa seja cumprida, né, através da sua através de serva Agar. H. E aí olha só aonde essa história, né, vai se desenrolar até os dias de hoje. E Abraão acaba dando ouvido a Sara, e acaba eh, tomando a sua serva, e aí nasce Ismael, Ismael. né? Então, nesse intervalo, Ismael vem, e aí Ismael já com a idade de 7 anos, Sara engravida. A promessa se cumpre. E aí se inicia. A partir daí, começa o conflito. Então, o conflito já começa ali, e a Bíblia descreve Israel e H também, né? Já com implicância vou dizer implicância, é um bom termo, com Isaac, o filho da promessa. Exato. Então, essa implicância que hoje é ódio, hoje Sim, é um ódio, né? sim. Já começa daí, né? Então, assim, o modus operandi é o mesmo. A linha de É, conflito é a mesma. é, Então, Sara indaga, né? Como ele vai ser herdeiro juntamente com Isaac, né? Hum, Então, a preocupação com a primogenitura, porque dentro de uma legalidade, né? é, Ismael deveria assumir, né? Mas Ismael, que é filho da serva, da escrava, não deixa de ser filho de Abraão e primogênito de Abraão. E aí Sara acaba pedindo a Abraão que expulse Agar. E ele hesita, mas o próprio Deus, né, chega para Abraão e diz: não, não se preocupe, faça como Sara, né, tem dito. E aí ele libera Agar, né, e o menino Ismael, e ele sai no deserto. E aí Deus se apresenta para Agar. Né? sim. E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque de fato Ismael é filho Filho de Abraão. de Abraão e também recebe uma promessa. Também tem uma promessa, sim, É. E cumprida. aqui, eu já quero dizer aqui, puxando aqui para o meu lado, eu sou descendente de árabe. Meu pai é descendente de árabe, Ah, né? Então eu amo, o né, povo árabe, a história, né? a história desse povo, né? Que é uma história linda também. Uhum. E aí Deus se apresenta para Agar, o menino tá para morrer, e aí Deus diz para Agar: não temas, né? Porque ele também vai ser uma grande nação.
Bem mostrando a misericórdia de Deus, que ele usa todas as situações para cooperar para o bem, né? E também por ser E filho, por ser né, filho, né? de Abraão, né? Uhum. Então aí nasce um povo, né? Que povo é esse? O povo árabe, né? Que descende de Ismael. Então aí começa a história. E o que é que eles são? São irmãos, parte São de irmãos. pai, Sim, são irmãos. né? Pronto. E aí esse conflito nasce daí. É a mesma coisa de um conflito familiar, né? Que nós temos hoje, né? O pai morre, deixa a herança e os filhos começam a brigar pela casa, né? Verdade. Pelos terrenos, pela conta bancária, pelas posses, né? Então é o mesmo conflito. É Tá? verdade. É um bom paralelo. E aí, o que é que ocorre? Deus prometeu a Agar e cumpriu. Olha só, prometeu 12 príncipes de um lado e prometeu também 12 príncipes do outro lado, do lado de Ismael. De Ismael. 12 príncipes, né, nascerão dele. Prometeu também 12 para Ismael também. Quando Abraão morre, né, quem é que vem para o sepultamento? Ismael e seus 12 príncipes. Né? Aí, interessante. Em Jacó, Deus cumpre o que havia prometido, não em Isaac, mas os 12 príncipes nascem de Jacó. Sim, é. Né? Mais tarde, depois da divisão com os filhos de Davi, se divide, né, as 12 tribos, né? Sim. Reino Sul e Reino Norte. Depois, 10 tribos desaparecem e restam apenas 2 tribos. E essas tribos, depois do cativeiro, né, da Babilônia, passam a ser apenas um povo só, todo mundo judeu. Todo mundo judeu. Sim, é verdade. Então, hoje nós temos 2 tribos, né, existentes, né, 10 se perderam, as 10 da rebelião, né, se perdem na história. E o que é que nós temos do outro lado? 10 tribos que foram conservadas. Nós temos 10 países árabes. São 10 países árabes? 10 do lado de cá se perderam. E 10 lá foram Quando eu falo conservadas. lado de cá, não estou trazendo para mim, né? Do lado de cá, estou me referindo a Israel, né? Uhum. E não é por partidarismo, né? Do lado de Não, cá a e do gente lado já de lá. percebeu você ter chegado no árabe, não viu, não? É. Brincadeira. E aí nós temos a preservação de interessante, né? Nós temos 10 tribos ali preservadas, são 10, né, nações árabes, né? E 12 se perderam. 10 nações árabes. Então você vê que a força, né, a profética, né? Você vê a exatidão, como Deus, ele é perfeito e ele está a todo momento se comunicando, né, na história, né, no desenrolar, e tudo que está acontecendo não está nada Fora do né, controle, do da controle, promessa. né? Eu não sabia dessa. Não sabia que eram 10 países que também tinha essa promessa de. Tem coisa que eu fico perguntando, meu Deus, eu não li a Bíblia, não? Foi? Onde é que estava isso? Porque tem uns detalhes que a gente às vezes não se atenta, né? Mas tem algo profético ali, são importantes, não tem nada, nenhuma ponta solta na Bíblia. Perfeito. Então, essa é a origem do conflito. São dois povos irmãos. Aí o que acontece, né? Deus prometeu a quem? A Abraão. Tá? Sim. Existe a promessa para o povo árabe, tá? Para Ismael, a promessa deles. Existe a promessa para Isaac e existe a promessa feita a Abraão. Né? Abraão compra toda aquela terra, tá? O que acontece? Abraão compra aquela terra do rei de Siquém e aí Sim. Deus disse: olha, este teu povo vai ser escravizado. Depois de um tempo eu voltarei e visitarei e julgarei a nação que vai escravizar esse povo,
já falando aqui, né, do Império do Egito, o povo, através de José, ascende, ou desce, na verdade, não ascende, né, desce ao Egito, que ascender é a Jerusalém, então desce ao Egito, Uhum. e José chega como governador, e aí os faraós vão morrendo, e eles, né, veem o povo hebreu como uma ameaça, e aí escraviza o povo hebreu. Já estamos em Êxodo, viu, gente? Já saindo de Gênesis, já estamos em Êxodo. E a gente vai para frente, vai Já voltar vai um pouquinho voltar um mais. pouquinho. Vai e volta, certo. E aí o que acontece? O povo é escravizado 420 anos depois, 430 anos depois, o povo, né, é liberto, Sim. né, através do ministério de Moisés. Né? E aí Verdade. Deus tira o povo com mão forte e leva para onde? Leva pro deserto. Leva para o deserto. Mas o objetivo era para levar o povo para onde? Pra terra que mana leite e mel. Para a terra prometida. Que terra é essa? A terra Tá? que já pertencia a eles. Que Deus Através já de tinha quem? prometido. Através de Abraão. Não, não foi, a promessa já tinha sido concretizada. Que Abraão já tinha comprado a terra. Sim, é. Então já pertencia a Abraão. Abraão. Tá? E aí o povo volta para a sua terra legítima. Só que a terra, 430 anos depois, estava habitada. Verdade. Já era o Canaã, habitada por diversos povos dos cananeus. Os cananeus, né? Cananeus e outros povos, né? Aqui. Os filisteus, né? Ali os amorreus. E aí o povo volta para a terra que já pertencia, né, ao pai Abraão. Então já a terra já tinha sido comprada, prometida. Então já era daquele povo por direito. Não só prometida, né, concretizada. Concretizado. Cumpriu-se a Já promessa. Ok. pertencia a Abraão. Tá? E aí o povo vem e guerreia, toma a terra, né, toma posse da terra, né, essa terra que já tinha sido comprada, e aí passa a habitar na terra. Né? Então esse é o primeiro conflito. E aí o que Deus faz? Deus expulsa as nações, né, da terra do povo, expulsa as nações, né, através do terror. Colocarei terror, né, Deus diz para o povo, eu colocarei terror nas nações vizinhas, né, para que o povo não voltasse, né, a conflitar para recobrar a terra. Mas essa terra foi comprada por quem? Por Abraão. Por Abraão, que é pai de quem? De Isaac. E de Ismael. De Isaac. E de Ismael. Ismael. Aí nós temos aqui toda A briga questão pela herança. familiar. Mas não é só uma questão de herança territorial. Isso. Tá? Aí a gente está falando de geografia. Mas aí a gente vai para a questão mística, espiritual. Né? E o que é Israel? Mais especificamente, Jerusalém. Jerusalém é o centro da terra. É considerada o umbigo do mundo. E o que é que tem lá em Jerusalém? Tem um monte onde o Senhor mandou erguer templo. Templo é erguido e dentro do templo temos um local chamado Santo dos Santos. O que é que tem nesse local? Esse local foi criado para guardar a Arca da Aliança, representação máxima da presença de Deus. Aqui eu já estou entrando no viés espiritual, ok? Ok. Então lá, local específico para se guardar a Arca da Aliança, representando a presença do próprio Deus. E como era o Santo dos Santos? A arca, ela tinha que ficar no centro do Santo dos Santos. Então, 7 passos para frente, para trás, ou seja, para norte, para sul, para leste, para oeste. E a arca ficava no centro. Exatamente. Então, Deus escolheu exatamente o centro, o local exato, o centro do mundo. Né?
para colocar a representação máxima da sua Da sua presença. presença. Meu Deus. Então, não é apenas um local qualquer. É o centro do mundo que Hashem, né, Deus de Israel, de toda a terra, escolheu para assentar o seu povo, a sua nação. Né? E aí, da onde surge toda a problemática. Né? A problemática é a questão da herança territorial. Olha Né? Jerusalém, É, a fotinha de aqui Jerusalém. está hoje a Mesquita de Al-Aqsa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se quiser discorrer de Jerusalém, fica à vontade. Vamos falar ainda sobre Ah, Jerusalém. se tem uma ordem, né? Então tá bom. Dando continuidade aqui à fala, né, de Jerusalém. Então, a chamada Terra Santa. Sim. É por isso que tem essa disputa tão grande em torno de Jerusalém, Exato. porque assim, Jerusalém tem vários povos aqui, né? Tem cristãos católicos, muçulmanos e acho que só, né? Que tem esse lugar como sagrado, que tem Jerusalém como sagrado. Boa pergunta. Sua pergunta, você não tem ideia do quanto essa pergunta ela abre um leque muito grande. Tá, vamos lá. A pergunta que você me fez é só essas religiões, são esses povos que têm, né, Jerusalém como sagrado. Aí, pasme você, até os satanistas o têm. Mas o Porque diabo é existe, implicante, né, menino? é, porque Problemático. existe um teor espiritual, Uhum. tá? A mística, toda uma mística ali envolvida. Os ortodoxos, quando no tempo de Jesus, por exemplo, Jesus encontra com a mulher samaritana e aí qual é o diálogo? O diálogo é justamente a respeito do local devido de adoração. Porque Uhum. na divisão, né, das tribos, Reino Sul, Reino Norte, quem ficou do lado de cá, Samaria, estabeleceu Samaria como capital do Reino Norte e criou-se um local de adoração. Para quê? Para que o povo não ascendesse para o Pra Reino lá. Sul, né? E assim se fortalecesse lá em detrimento do Reino Norte e aí criasse um conflito, né? E o Reino Sul retomasse o domínio, né? Então, apenas por viés político, né? Eles criaram um local de adoração, mas o local exato foi Deus que determinou, inclusive proibiu Davi de construir, disse a Davi que Davi não construiria o templo, porque havia sangue nas mãos Nas dele. mãos dele, sim. Né? Então, na primeira aliança, tem toda essa mística, sim. Né? Então, quando Jesus vem, a manifestação da graça, Jesus, ele aí traz a revelação de que nós somos o lugar, nós Isso. somos, né, o templo, né? Em nós, na verdade, habita a sede da adoração, porque o nosso espírito é a sede da adoração. E aí Jesus disse: mulher, vai chegar a hora, né? A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela falando do espírito, né? Nosso espírito é a sede da adoração, né? Então, na graça, na manifestação da graça, não existe mais um lugar, né, específico, Específico né, para a adoração a Deus. para a adoração, né? Mas os adoradores adorarão o Pai em Em espírito espírito. e em verdade. Já não se trata mais de um lugar, mas como, né, adoramos ao Pai. E aí ele diz em espírito E em verdade. e em verdade. Glória a Deus. Né? Mas na primeira aliança necessitava de um local específico, de uma geografia e de um tempo. Verdade. Só que, de fato, Deus se manifestava nesse local. Então, esse local tem toda uma mística, né? Tem toda uma questão espiritual ali envolvida, tá?
de crença, tá? De princípios espirituais que Yahvé estabeleceu na primeira aliança, né? Quais são essas questões de princípios? Os princípios do ritual, né? Que envolvia toda a adoração, né? Os sacrifícios, né? A, a ascensão ao templo, né? As ofertas pelos pecados. Então, isso de fato funcionava espiritualmente. Isso acontecia no mundo espiritual, né? Na época, né, em que, de fato, Deus se relacionava dessa forma com a humanidade Bom, através do seu povo. uhum. Então, nós temos aí princípios que funcionavam e, lógico, né, abriam um portal de relacionamento com Deus. E aí, acredita-se, né, respondendo a sua pergunta, né, em relação à questão de como é que só são essas religiões que vêm em Israel com essa importância espiritual, e aí acredita-se, né, os espiritualistas acreditam que existe ali um portal, né? Existe também uma pedra em algum lugar ali, que é a chamada pedra angular de toda a, o O planeta Terra, planeta. né? Não sei se você já ouviu falar a respeito disso. Então essa pedra tem toda uma questão espiritual ali, né? De crença, De crença. A né? pedra mesmo, pedra física, né? Física. Não é no entendimento nosso cristão que a pedra angular é Jesus. Não, pedra física mesmo. Pedra Pedra, física. pedra física, né? Ali. Então, e aí é onde entra a questão do engano, né? Porque a graça já se manifestou em Jesus, né? Já veio, né? Já houve a transição, né, da lei para a graça, mas quem é que tem a revelação? A igreja. Uhum. Então a igreja ela está à parte desse contexto, mas o resto do mundo não. Eu falo em relação aos dogmas. Tá? Então, esse resto do mundo, né, que aí são o judaísmo, né, o islamismo e as demais religiões, estão todas dentro desse contexto. Sim, Então, tudo. para nós, fica fácil a gente entender que não é o lugar. Então, a gente está falando sobre isso aqui porque a gente crê, né? Sim. Recebemos a graça, cremos na graça, cremos em Cristo. E a gente entende, né, pela revelação da nova aliança, né? E nos movemos na revelação da nova aliança, mas eles não. Eles É continuam verdade. Eles continuam entendendo que é sobre o lugar, né? Que a manifestação de Deus é. perfeito. Mas também vai o governo de Jesus, de Cristo, no milênio, também será em Jerusalém, Que é o centro. que é o centro do mundo. Então, não era, é e será o centro de governo, o lugar sempre Eu do vejo governo de eu Cristo. vejo na sua pergunta um dos maiores desafios, acredite, não é ensinar escatologia. Acredite. Não é ensinar É, escatologia? um dos maiores desafios que eu enfrento é justamente na transição da lei para a graça. Ah, sim. É, é um assunto muito, muito delicado e esse assunto, de fato, gera essa. Era, e será, né? Como é isso? Né? Quão complexo é esse assunto? E há uma complexidade nesse assunto, né? Mas o que é que a gente precisa entender? Deus se move na nova aliança, né? Mas existem promessas específicas para o povo judeu que têm validade, está penhorada, né?
que essas promessas não estão ligadas diretamente à, à igreja, são promessas para o povo de Israel, Sim. né? Então, assim, então vamos já tirar uma fake news bíblica. Ah, Deus não deixou de tratar com Israel. um A momento algum, igreja não substitui Israel. um momento algum. Aí você, Bom, aí já está partindo aqui para justamente esse desafio que é transicionar a lei a para a lei graça. para graça. Entender que há um paralelo. Judeu é judeu, cristão é cristão, judaísmo é judaísmo, né? É, nós, por termos essa relação com a palavra de Deus, dirigida ao povo de Israel, é, alguns se apropriam, né? E aí estabelece igreja a Israel, misturam, né? Cristianismo com judaísmo, né? E faz toda uma miscelânea, e aí fica subentendido, né? Na cabeça das pessoas que há uma junção entre é, cristãos e Israel, Israel e igreja, Igreja. né? Uhum. Claro que Jesus é judeu, né? Deus trata com o povo dele, né? Há um decreto, há uma ordem, né, do Eterno a respeito de Israel. Nós devemos orar pela nação de Israel, né? Amar a Israel como povo de Deus, reconhecê-los como escolhidos, né, humanamente falando, né? Sim. E a salvação, ela vem dos judeus, Jesus disse, né? A salvação vem dos Vem dos judeus, judeus, sim, né? sim, sim, E ele aí Paulo diz. vai defender isso mais tarde, quando ele diz que nós não somos a raiz sustenta os galhos, nós fomos enxertados, Enxertados na videira, né? nós fomos enxertados. E aí nós não podemos nos gloriar, porque nós somos ramos, não podemos nos gloriar, né, em relação à raiz. Se Deus não poupou a raiz, como é que a gente comparar, né? E verdade. Então, Israel tem a sua importância aqui. Nós não estamos diminuindo nem na história e nem podemos, porque Israel continua sendo, né, o relógio de O Deus. relógio. Agora eu queria falar dessa transição, porque Israel hoje não é o Israel da Bíblia. Hoje é uma nação com leis que não são exatamente a da Bíblia, vamos dizer assim. Porque assim, ó, às vezes o cristão defende Israel, mas ele entende que Israel é aquele povo da Bíblia. E hoje Israel é uma nação, mas que tem algumas práticas, vamos dizer assim, secular, como de outras nações. Tá, tá. Não sei se você É, conseguiu entender, entendeu? eu entendi, mas existem duas questões em uma pergunta só. Israel deixou de ser o povo da Bíblia? Nunca. Uhum. Não deixa de ser. Sim, Não, 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 não. não. Não é isso. É, pronto, a Israel como nação, né, secular, só para a gente entender, a gente já estamos entrando em assuntos, e é preciso, né, toda essa, explorar, na verdade, toda essa questão para que a gente possa entender de fato, né, o que está ocorrendo hoje. Então, quando Israel, não só quando Israel rejeita a Jesus, mas Israel tem um histórico de apostasia, né? Se Sim, desviar, né? Então, vários momentos na história, Israel, né, se prostrou diante de outros deuses, né? Deus repreendendo Israel, a nação de Israel, e aí Deus vinha, né, com punições, né? E algumas severas, o povo era cativo, o povo era cometido, né, de pragas, doenças, né, e em vários momentos o povo se afastou, o povo se afastava e Deus vinha, né, era. usava os profetas, né, para trazer o povo, chamar o povo ao arrependimento, né. E quando Jesus se manifesta, quando Jesus encarna, né, o Verbo se faz carne, eh, diz assim: "E veio para o que nasceu", né, no início do capítulo de João.
né? Está lá escrito, e veio para o que era seu, mas os seus não o Não receberam. receberam. Né? Mas todos quantos o receber, deu-lhes o poder de serem feitos, né? Filhos. Filhos de Deus. Então, Israel rejeita o Messias, né? E aí Israel cai. E na sua queda fomos elevados, Sim. né? Fomos alcançados. E aí Deus tinha dito, né? Porém, ciúmes em Israel, né? Através das nações gentílicas, né? E é o Sim. que ocorre hoje. Mas Israel não perde a importância, né? Não deixa de ser povo de Deus nunca, em momento algum, Momento nenhum. né? Mas Israel está, né, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito ao plano de redenção, Israel está afastado, né? Porque quando Jesus se manifesta, ele derruba a barreira de inimizade, né? E faz dos dois povos um. Ou seja, para o Evangelho, segundo Romanos 1:16, né, que diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê, tanto do judeu Quanto. quanto do grego. Sim. Né? Não quer dizer que eu tenho que me tornar judeu para Para ser salvo. salvo. Né? Sim. Não, não, não. Eu continuo sendo brasileiro, eu continuo tendo a minha cultura, né? Eu continuo me movendo, né? Aqui enquanto cidadão brasileiro, Sim. né? Mas é Deus que trata de Israel, Sim. é Deus que trata do seu povo, Uhum. né? E aí essas questões todas que começaram lá tiveram a sua origem, voltando agora para a pergunta primária, a origem disso tudo, a gente vê um histórico de guerras. Sim. Porque no momento em que Israel retorna do êxodo, né, do exílio, né, De da babilônico. terra, não, Do, né, do do Egito, Egito. né, Certo. e retoma, né, a terra prometida através de guerras. Sim, sim. Israel é um país de sempre Então guerra, sempre conflito. a origem, o histórico de Israel é um histórico de conflito, Sim, sim. né? É um histórico de conflito, né? E aí nós temos hoje ali aquela região, né, da faixa de Gaza, que é o norte de Israel, que é uma região geográfica estratégica, né, para as nações que entram em conflito com Israel. Sim, a fronteira com o Egito, Israel, Com a Palestina, com a né, na faixa de Palestina, ali Gaza, na Palestina, né? sim, sim. Mas aí a gente vai chegar, né, até esses Esses conflitos, conflitos né, de hoje, de hoje, certo. né? Porque Daniel vai profetizar que a invasão que vem do norte, ela não cessará. Então, Sim, Daniel está profetizando que o povo, né, a história do povo vai se dar em conflito, que esses conflitos não vão cessar. A gente, vá, quando continua. a Eu gente Quando a tô gente tentando olha entender. para as profecias, a Hum. gente ouve falar, né, do Armagedon, por exemplo, né? Mas é o conflito final É, o Armagedon. que, que Essa se segue de nação que vem do vários norte pelo rio Eufrates que seca, que sempre atacam do norte, do o norte. norte, através do norte de Israel. Então, o Armagedon é o conflito final, é o grande conflito, é o conflito final, que Ó, se segue, a gente tem um mapa aqui. Então, a olha, região não está em português assim, mas dá para entender. fala Gaza, A Gaza tá aqui, né? sim, Tá pronto. Gaza aqui, mas o ataque vem do norte, de do cá. norte.
Volta aí no outro. Isso. Então, os ataques vêm daqui. Por exemplo, esse aqui em cima, ao norte de Israel fica Turquia, Líbano. Vamos lá entrar nessa questão agora. Tá? Aí a gente volta, por isso que a gente tem que ir e voltar. E voltar. Tô Aí gostando a de gente vai vai e volta. voltar para Noé. Eita, voltou? A gente volta para Bastante, Noé. tá. Vamos voltar para Noé. Lembra que eu disse Lembra que da a gente origem tem, dos povos? a gente tem que entender os Elão. vizinhos? Sim, para entender os Pronto. vizinhos. Vamos lá. Em Abraão, eu falei sobre a história, né, de Israel e o povo árabe. Sim, Os hebreus e o sim, sim. povo árabe, né? Vai. Então a gente usa ali Abraão para falar, né, sobre essa história, né, aonde nasce Ok. ali. São irmãos, Seu irmão. ok? Então isso aqui já está bem entendido. Tá? E os vizinhos? Sim. O que é que tem a ver? Tá? Nós temos aí uma profecia no livro de Ezequiel 38 que fala sobre Gog e Gog e Magog, Magog. Sim. né? Então esse conflito. Então esse conflito aí, quem está inserido? Quem são os vizinhos que estão inseridos nesse Sim. contexto? Aí a gente vai recorrer agora, voltar a Noé, Ah, Noé. para entender quem são, né? Então, nós vimos que as nações semíticas são descendentes de Sem, aí por isso Sim. o nome, né? Semitas, né? Semitas, Hum. tá? Então, todas essas nações são semitas. O Japão hoje também se considera semita. É? Hoje em dia, se Uhum. considera um povo semita. Tá? Eles se consideram, se autoconsideram. E aí nós temos Cão e Jafé. Sim. E quais são as nações que nós temos que interessa para agora o nosso diálogo? As nações que descendem de Jafé. Né? Nós temos as nações europeias. Sim. Né? Ah, E dentro desses descendentes ancestrais, nós temos um povo que ele vai aparecer no Novo Testamento, que são chamados no Novo Testamento de bárbaros dos bárbaros. seria a Rússia? Que nós vamos chegar na Rússia. Que são os citas. Citas Citas e e bárbaros. bárbaros. Quem é Sim. esse povo? Né? São os ixios, Ixios? ou citas, ou xítios. Né? Entendi Como, nada, vai. como queiram pronunciar. Continua. Ou xítios. Hum. Né? Quem são esse povo? Esse povo são um povo magogiano. Ah, sim, de Magog, da terra de Magog. Que é Esse povo magogiano, e quem é que reconhece esse povo como povo magogiano? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Esse povo vai se falar sobre as trincheiras de Magog. Sim. Né? E qual foi o território que eles dominaram? Desde a Ucrânia, olha só, desde a Ucrânia até as fronteiras com a China. Sim, que hoje são países. Hoje São aliados, né? hoje são aliados. São aliados. Mas são países que não são. Que estão em conflito ali com os Estados Unidos, que é aliado de Israel. Mas aí a gente deixa essa história Para depois, tá? reservada. Deixa abaixo. A gente vai consolidar aqui quem são esses vizinhos inimigos. Ok. Aí o que é que eles têm em comum? Tá? Então, esse povo, são os bárbaros dos bárbaros, eles dominaram desde a Ucrânia até a fronteira com a China. Né? Ao ponto, na época que eles influenciaram os magogianos, né? Os mongóis, e eles eram tão bárbaros que a China, a famosa muralha da China, foi construída justamente para se defender, né, dessas Dessas invasões, invasões, né, sim, sim. desses incursos, dessas incursões que eram feitas, né, sempre, né, na tentativa de dominar. Então, essa tentativa de domínio territorial, né, faz parte do DNA deste povo, né, que conflita desde o passado.
E aí o que acontece? Este povo, aí nós temos agora que fazer, né, a exegese, né, da questão. Sim. Magog e Magog. Magog é uma pessoa, né, é uma pessoa. Gog é uma Gog pessoa. é uma pessoa, Magog é a Magog é um terra. povo. É um É um povo. povo. Sim. Não é uma terra, é um povo. Sim, é o povo. Tá? Porque esse povo hoje ele está espalhado. Tá? Certo. Então, eles dominaram ali da Ucrânia até as fronteiras com a China. Tá? E onde está situada a Rússia? No extremo norte De Israel. de Israel. Ok? Ok? Ok. Primeiro ponto. Aí nós temos a Rússia e nós temos uma parte da Alemanha, que é a Alemanha Ocidental, que também foi dominada por esse povo, tá? Sim. Que são os bárbaros, Os bárbaros. ok? Que estão a norte de Israel. O que é que essas nações elas têm em comum e por que eles se tornaram antissemitas? Aí nós vamos sair agora de Noé, né? E nós vamos voltar agora para Ismael. E vamos Sim. cruzar aqui na frente. Vamos fazer o cruzamento de dados agora. Vamos cruzar os dados Vai. agora e fazer a junção para a gente entender em que momento nós estamos na história e o desenrolar disso tudo. Voltando para Ismael, nós temos o povo árabe, Sim. ok? Que é descendente também de Abraão e que herdaram também a fé no Deus de Abraão, Sim. ok? Sim, 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 sim. Eles creem no Deus de Abraão, né? Mas a sua crença é uma crença que eles, lógico, né, foi criada, né, que não tem nada a ver com a lei de Moisés, mas eles criaram para si, né, a sua lei É uma através do Alcorão. interpretação à parte, vamos dizer assim? Não, eles fundaram a região. Fundou, mas Não baseado foi, em uma. não usaram a interpretação da lei de Moisés, não. Ah, Eles pronto. fundaram, né, a sua própria Bíblia, né, Sim, a sua própria lei, sua o própria Alcorão, lei. né, mas com a premissa de estarem servindo ao Deus do pai deles, É o Deus de ao Abraão. Deus de Abraão. E quem deu a Terra Santa a Abraão? O seu Deus. Sim, Que por consequência vem a ser o Deus também deles. Então sim, eles têm o Deus de Abraão, Alá, como, né, o seu Deus, que deu a terra. sim. Então a questão de geografia não é uma questão simples. É porque É, quem deu a terra foi Deus, o Deus de Abraão. Então não é uma simples terra, não é uma terra qualquer. Tem todo o significado e importância de crença. E de fato tem. Nós acabamos de falar sobre a questão geográfica de Jerusalém, que está no centro da terra. sim, Né? E quem deu a terra? Deus. Então Deus que prometeu, né? entendi. A terra que mana leite e mel, foi Deus que deu. E esse mesmo Deus, Hashem, Elohim, né? Que é o Deus dos judeus, Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Israel, é para os árabes o Deus deles. O Deus dele. Ok, entendi. Só que eles também se sentem parte dessa promessa Dessa como promessa. filhos. É. E o que é que eles reivindicam? Reivindicam a herança, a terra. A terra. Não é qualquer terra. É É a a terra. terra, é a terra. É a terra onde o O Senhor Deus, estabeleceu a o sua Deus habitação. deles, Alá, Isso. prometeu ao pai deles, Abraão. E aí nós temos aqui uma crença em uma religião que foi fundada a partir daí, né, Que do é Alcorão, o que islamismo, é né? o islamismo. Né? Então a gente tem que diferenciar o que é muçulmano, que é
o O Islã Islã. como Qual religião. é a diferença? O povo, né? O povo que acredita, tá? O povo que descende, né? De Abraão, Hum, né? E o povo que crê, né? Na religião do Islã, né? Por que a diferença? Nem todo judeu crê no judaísmo, é verdade, verdade. né? Então tem judeu que ateu, por exemplo. Sim, Existe judeu ateu, né? Então existe você estava falando sobre a questão da apostasia de Israel. Então hoje sim. Israel é secular, Ela- é porque a gente vê sobre uma perspectiva do que a gente lê na Bíblia, mas a realidade da nação de Israel, por exemplo, um dado da nação de Israel. Israel hoje, aonde está, é o país mais democrático que existe naquela região. É, O com homossexual, por cer- exemplo, ele é respeitado muito mais do que aqui no Brasil, por exemplo. eu soube que tem lá, tem parada gay também, né? Sim, Eu fiquei sabendo. para a gente ter uma ideia, existem árabes no parlamento de Israel. É isso. Existe, existia, agora com a guerra, não sei, é uma convivência pacífica ali entre palestinos e israelitas. A gente vai chegar lá. É porque a gente precisa entender que a guerra não é contra os palestinos, é Isso, contra os grupos terror. terroristas. Então, vou trazer logo para esse contexto, né? Tá, Temos estabelecidos, vai fazer alguns meses já, a guerra entre Israel e o Hamas. ok. E aí eu queria entrar nessa questão. Quem é o Hamas? De onde a gente entendeu aqui um pouquinho da origem de Israel, a gente entendeu um pouquinho da origem dos palestinos, dos países vizinhos, coisas que inclusive eu não conhecia, mas eu quero entender agora a origem do Hamas. Ok. De onde veio, do que se alimenta, por que se movimenta, quem o Vamos lá. financia. Certo, vamos lá. O que acontece? Para fundamentar o raciocínio, o que é que essas nações vizinhas têm em comum? São nações que são dominadas pelo Islã ou têm uma forte influência do islamismo, tá? É o que eles Certo, têm em comum, isso. ok? Então, o que é que eles creem? Eles creem da mesma forma que os árabes creem, Isso, sim, sim. ok? A base é a fé. É tudo que a gente Sim, aqui explicou. ok. Que eles acreditam no Deus de Abraão e que aquela terra ali, né, pertence a eles, ok? Ponto. Como Ok. religião. Tá? Agora vamos falar do Hamas. Em 1967, Israel ocupa a faixa de Gaza. Isso é porque depois da guerra, 6 dias, depois vocês tomem nota aí, pesquisa, né? Sim, Israel, enquanto nação, ela vai preservar a sua soberania. Então certo. ali ocupa a faixa de Gaza, né? E aí, no momento em que Israel ocupa, em 1967, quem está ali, né? Quem é o grupo político que está ali, né? Na Palestina? O Fatah, Certo. 1967. Ok. Aí Israel já era um país, já bem O estabelecido, Estado, Estado pela sim. ONU. Aí começa a surgir esses dois, Não, eu falei o, de. o, 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 Eu falei, não existia ainda o o Hamas. Hamas, não, o Começa a Fatah. surgir o Fatah, que é uma outra liderança, para dizer, Sim, política. política, não Política. terrorista. Política. Só que uma política armada, tá? E aí o que acontece? Política É, armada. uma Eu política gostei. armada. Só que entre eles sempre houveram grupos terroristas, conflitos internos, Isso. né? Internos. E a nação, aquela região da Palestina, é uma região, né, que vive uma calamidade, Certo. né, de pobreza extrema, né, de submundo, tá? E sempre chamou
a atenção das nações, ok? Hum. E com uma estratégia de guerra, né, Israel passou, uma vez ocupando ali a faixa de Gaza, ele passa a dominar a terra e mar. Sim, aí a gente tem mais ou menos a região da faixa de Faixa Gaza, de né? Gaza. Ah, Ok. então Israel, quando domina a faixa de Gaza, ele controla também, inclusive a água potável. Aí a gente Hum, vai chegar um pouquinho nessa questão que é mais sensível para, né, para nós, por exemplo, e que sensibiliza, né, as pessoas que não estão tão a par do assunto, porque nós não temos um histórico de guerra. isso. Então, a gente não pode falar de cátedra, né, o que é estar em guerra. Né? Então, antes de tomar partido, ou de Israel, ou da Palestina, né, a gente precisa entender toda esse pano histórico. O pano de fundo É, é, que e, já estava lá antes, a gente só está vendo que está na guerra. Mas eu queria só fazer uma pausa na sua fala, porque eu queria convidar uma pessoa que também gosta muito de falar de política, que é o Bispo Idson, chegou aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo, se achegue, meu bispo. Seja bem-vindo. Shalom, shalom, Beth. Shalom, povo de Deus. Shalom, pastor André. Dupla de milhões. É um privilégio nós estarmos aqui nesse podcast, Eita glória. juntamente com vocês, esse povo lindo que está agora nos assistindo aí. Vida longa para cada um de vocês, em nome de Jesus. Eita glória. Pastor André, nosso professor, ele estava. Pode concluir. A gente está falando da importância do território de Gaza ali, que domina a região ali com outras nações, acesso para outras nações, acesso ao mar. Você falou da origem do Fatah, que é outro grupo político, e para chegar na origem do Hamas. Pode concluir essa linha de raciocínio e o bispo, se tiver alguma coisa para acrescentar, fica à vontade. e aí, na ocupação de 67, Israel domina ali aquele território, que é importantíssimo para salvaguardar a nação de Israel. Né? E o que acontece? O grupo Fatah, que é um grupo político que estava ali no domínio, Sim. certo? Ele se insurge contra Israel em 1987, que é a chamada Intifadá, que em árabe é rebelião contra a opressão. E nesse movimento de reação contra as tropas de Israel, aparece o Hamas, mas com uma proposta de assistência social. Ah, eles chegam. Então eles chegam com esse teor, né, de assistir, da assistência ao povo, Hum, né, uma assistência humanitária. Né? Então eles nascem ali da comunidade muçulmana, né, com a finalidade, né, sociopolítica. Na verdade, ainda não eram partido, né, mas chegam sem essa intenção de se tornar um- né, uma a força primeira mão, partido. né, de não se tornar, né, um partido, né, mas como uma ajuda humanitária. Sem se esquecer da OLP, né? Sim. Nós não podemos esquecer de Yasser Arafat. Não podemos esquecer de que sempre houve um movimento para o povo palestino se libertar da colonização. Para eles, a colonização de Israel ali naquela área palestina. Para eles se sentem colonizados pelo povo de Israel. Entendeu? Então, o objetivo dele é se libertar dessa colonização. E nós sabemos que, conforme nosso pastor André falou, vem de 1948, quando Israel se tornou a nação, eles tiveram, o povo árabe teve a oportunidade de ter a sua porcentagem na terra, só que eles não se conformaram,
na verdade, durante todo o tempo, eles são contra Israel naquela terra que Deus prometeu a eles, a terra que mana leite e mel, aquele pedacinho mesmo de terra de mais de 20.000 quilômetros quadrados, é do tamanho de Sergipe, uma terra que Deus decidiu abençoar. Hoje não só mana leite e mel, hoje mana leite, mana mel, mana gás natural, mana tanta coisa. Quando eu Manda tive lá, flores, né? quando eu Tem tive produção de lá, flores. eu vi um novo mandamento para o povo de Israel, que foi a inovação, o 11º mandamento de Israel, que é a inovação. Lá nas colinas de Golã, de 1967, descobriram petróleo de xisto. O que é o petróleo de xisto? É um petróleo petrificado. Inclusive, a Petrobras, em um leilão lá em Israel, a Petrobras concorreu para explorar esse petróleo que surgiu lá em Israel. Israel hoje é uma potência na área do gás natural. E há uma aliança para Israel trazer o gás natural para a Europa. Israel já está fornecendo gás natural para o Egito, já está fornecendo gás natural para algumas nações que fazem ali fronteira com a própria nação de Israel. Futuramente vai fornecer o gás natural para a Europa no lugar da Rússia. É por isso que a Rússia vai se levantar futuramente contra a nação de Israel, assim como fez com a Ucrânia, futuramente vai ser contra Israel. Sim, sim, sim. Agora o Hamas foi um processo. Existiu a Irmandade Islâmica, que era um grupo terrorista lá no Egito, e houve essa ascensão A jihad. devido a sempre combatendo a colonização de Israel para eles. E aí surge da evolução da Irmandade Islâmica, ou seja, surgiu o Hamas. O Hamas é um grupo bem organizado, organizado religiosamente, é organizado filosoficamente, eles têm a filosofia dele, organizado politicamente, entendeu? E qual é o objetivo? Foi como o pastor falou, a princípio foi o nível social, trazer a necessidade básica do povo e, ao mesmo tempo, o grupo armado para poder se libertar. Já tinha havido aquele movimento da OLP com Yasser Arafat, houve a concorrência das eleições, não é? Fatah com Os acordos de Oslo, né? houve lá essa que eu falo eleição, quem ganhava entre o Fatah e o Hamas ganhou. O Hamas ganhou e expulsou o Fatah de lá. Que a política do Hamas é severa. Eles são do grupo sunitas Então, peraí. Existe dentro dos palestinos divisões com políticas e certeza, religiosas. primeiro tem religiosamente no Islã tem o grupo sunita, xiita, Tem entendeu? as vertentes. Que vertente é essa? Que vertente é essa? A verdade é que o Irã hoje quer o califado iraniano na área política. Eles acreditam que pode ter o califado politicamente falando. Já o grupo sunita, que são descendentes mesmo de Maomé, eles alegam o seguinte, que eles têm direito por questão de descendência, entendeu? Já o grupo xiita, não. O Irã não tem nada a ver, o Irã não é um país árabe, não tem nada a ver com a Arábia. O Irã veio, eram os persas daquela época, os persas não tem nada a ver com os árabes, não tem nada a ver com Assim descendência como de os Maomé. russos, né? Não tem nada a ver. Então, dentro do Islã tem essa guerra sunita, xiita, Isso entendeu? isso há mais de 1.400 anos. Quando É. Maomé morre, né, bispo? É, E aí a sucessão, a discussão, a divisão ocorre com a discussão
de quem iria ser o sucessor de Maomé, né? O líder da religião, né? Os sunitas queriam o genro, né? E os sunitas, né, queriam uma eleição, né? E aí para entrar nessa questão, Então, né? são xiitas e sunitas? É, Ok. É, então, Maomé é o profeta que recebeu a revelação do Deus de Abraão. Alá, né? Nessa interpretação. Essa divisão é o que impede a formação, você pode dizer assim, que é um dos fatores que impede a formação de um Estado palestino Não, eu vou organizado? explicar qual é a Não. situação do Estado palestino. Primeiro, a gente explica a questão dos grupos terroristas. O que são os grupos terroristas? São aqueles que são extremistas. É verdade que eles são os religiosos que defendem o Alcorão na sua extremidade. Ok. Então, o Alcorão tem suas regras e eles querem seguir Arrisca. à risca. E uma das regras do Alcorão é morte a Israel. Morte, a extinção do povo judeu. extinção do povo Tá no judeu. Alcorão mesmo? Morte ao povo de Israel, morte aos cristãos. Está no Alcorão. Meu É Deus. positivado no Eu Alcorão. achei que era Entendeu? uma interpretação. Israel é inimigo ferrenho para o povo do Alcorão. Entendeu? Mas, onde é que eu quero chegar? Hoje, o objetivo do grupo extremista é banir Israel do mapa. O Irã já declarou isso, que o objetivo deles é acabar, tirar Israel do mapa, é banir Israel daquela região. Entendeu? Israel, quando volta da diáspora, Sim. reivindicando sua parte ali no Oriente Médio. Licença aqui, bicho. Assim como aconteceu no Êxodo, Hum. que Israel volta para a terra que é pai Abraão, que o pai já tinha comprado, né? Então, quando Israel volta para a terra, Agora, depois de quase 2000 anos, em outras nações, começa todo um procedimento para o retorno de Israel, quando houve o retorno a Israel declarado como uma nação em 1948. Inclusive, teve o apoio de um brasileiro, que foi um instrumento poderoso para que acontecesse é, é, esse essa história maravilhosa do povo de Israel se tornar uma nação. Só que o povo árabe não se conformou com isso. Veio a Guerra da Independência de Israel, houve várias guerras, uma das últimas guerras foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967, onde Israel, reivindicando seu pedaço de terra, o povo não aceitou, veio a guerra, Israel conquistou áreas que, na verdade, eles não tinham em mente conquistar, por exemplo, Colinas de Golã. Colinas de Golã pertence à Síria, mas é um lugar extremamente estratégico. Tem um filme chamado de O Espião. E aí vocês vão ver que Israel infiltrou um espião lá na Síria, que quase ia ser o ministro da defesa da Síria. Seria o Mossad, que é o grupo de inteligência de Israel, conseguiu infiltrar lá um espião. E esse espião viu qual era a estratégia da Síria na Guerra dos 6 Dias. E aí explicou para Israel. Inclusive, ele aconselhou a colocar um coqueiral no lugar onde é que estava o exército da Síria, nas colinas de Golã. Então, Israel venceu a Síria por causa do coqueiral que tinha lá. Israel bombardeou o coqueiral porque estava ali o quartel-general da e a Síria. gente nota, bicho, né, nessa questão toda que você está falando, né, a semelhança, né, que os espias, quando voltam, né, Josué, Manda os 12. os espias, e aí a semelhança, né, nessa Raabe, né?
E Que aí, deu a proteções nesse espíritas. episódio novo, né, recente, dos nossos dias, né, o espia, né? Isso aí não é só um filme, né? Isso são fatos históricos, É um filme que né? conta um fato Eu queria histórico. só voltar um pouquinho à questão do Do Ramais, Ramais, sim. porque tem um fator aí muito importante da questão que você citou do apoio, né? De quem ele recebe o apoio. Ele chega, né, com essa premissa, né, social, né, com esse argumento, porque eles não poderiam chegar como um grupo político assim de cara. É isso que eu ia perguntar. Quando é que transiciona dessa humanidade, ajuda humanitária para a organização Eu queria política? explicar o seguinte: existia um grupo terrorista, ainda existe, mas está muito fraco, que veio da Arábia, o grupo Al-Qaeda. Al-Qaeda veio por meio de Osama Bin Laden, ficou muito conhecido, Osama 11 de setembro, Sim, sim, Osama Bin sim. Laden. De- depois do Al-Qaeda, você vai ver que veio o Estado Islâmico. Eram membros que eram do Al-Qaeda, vai para o Estado Islâmico. Tem um grupo de terrorista lá na Nigéria chamado Boko Haram, que já é também um grupo que se submete ao Estado Islâmico. Depois, vem vários grupos. Tem um grupo terrorista que é a Força Revolucionária do Irã, que existe o grupo Quds, onde tinha aquele general Soleimani que morreu no Iraque, Tem o Hezbollah também, né? o Hezbollah. Hezbollah já é, porque em Israel existe os países que fazem fronteira. E os países que fazem fronteira com Israel tem a Síria, tem o Líbano, o Hezbollah é do Líbano. É um Sim. grupo, entendeu? Terrorista que agora virou um grupo político no Líbano chamado de Hezbollah. E essa estratégia, abrindo parênteses aqui, bicho, aproveitando essa questão de por que se voltar para esse viés político? Porque as nações, uma vez reconhecendo, né, a legitimidade política, já não enxerga mais como terroristas, Sim. né? Inclusive a confusão toda em relação ao grupo Hamas, que aqui no Brasil não é tido como um terrorista, porque Terrorista é eles porque são reconhecidos aqui como um grupo político, É. tá? De força revolucionária, como o bispo colocou, E né, que busca o senhor a falou acerca libertação. disso, mas é um grupo que, a princípio, o objetivo dele é fazer trabalho social. sim. O povo precisa Depois, de água, eles estavam Perfeito. lá para dar água, era para dar alimento, para melhorar a vida do povo palestino, beleza? Quando se fala de obra social, melhorar a vida, tem o apoio dos Estados Unidos para fornecer recurso, tem apoio de vários países que vão Inclusive de Israel, que Israel apoiou para que chegou a apoiar o Hamas por um tempo? o Sim. estilo de vida na Palestina melhore, mas só o que aconteceu, o Hamas, como é um grupo organizado, como é um grupo, além de ser político, é religioso, é um grupo militar, o que foi que ele fez? Pegou todo esse recurso, ao invés de canalizar para o bem-estar do povo, que a gente vai falar sobre política. Política vem de polis, administração do governo, do Estado, da cidade. A política tem o objetivo de quê? Receber os impostos do povo e devolver esses impostos em vida, em saúde, em bem-estar, em educação. Mas o que é que estava acontecendo com o dinheiro que estava chegando para o Hamas? Eles estavam canalizando para o armamento. E aí eles vão comprar o quê? Vão comprar foguetes, vão comprar mísseis, vão comprar, entendeu? Vão comprar tudo aquilo para destruir com o povo de Israel. E o estopim da situação foi agora, vocês viram o que aconteceu, né? Em Israel, vocês falaram aqui acerca da marcha LGBT. Essas marchas LGBT é dentro de Israel, mas fora de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é uma cidade santa.
é uma cidade sagrada. O clima, o ar que é respirado lá é religioso. E lá tem os judeus ortodoxos. Se essa marcha for por lá de Jerusalém, eles colocam a vida dele em jogo para não permitir, porque eles estão fazendo o quê? Profanando a Terra Santa. A gente vai tratar um pouquinho de Jerusalém em si e também da questão diplomática, tá? Eu quero fechar, esgotar esse assunto aqui do Hamas. Em que momento, então chegou um momento em que o próprio Israel, quando o Hamas se apresenta como grupo político, faz financiamento. Não, quando o Como é isso? Hamas se apresenta como uma ajuda, né, um movimento social para ajudar o povo palestino, né, que com toda a situação de guerra, porque assim, numa situação, aí é onde entra aquilo que eu falei. Nós não temos uma experiência de vivência com guerras, Sim, né? Então, o que é que ocorre numa situação de guerra? Situação de sítio. o lugar Então, sitiado, né? Sim. e o que é que acontece? Israel, no domínio da faixa de Gaza, ele vai controlar alimento, controlar a água potável, controlar a entrada, a saída, controlar toda a movimentação. Então, aquele povo ali está sitiado no domínio, como o bicho falou, no domínio do povo de Israel, Israel. por conta da guerra dos 6 dias. Então, Israel precisou se aparelhar ali, tá? Naquela região. E Certo. aí, o Hamas surge, né, que é um grupo que sobe, né, do Egito, né, a comunidade muçulmana do Egito sobe para prestar ajuda comunitária ao povo da Palestina. Mas acredito eu que já com a intenção, De, né, de agir com força armada. porque quando ocorre, Israel e o grupo Fatah, eles concordaram com o Tratado de Paz, o chamado Acordos de Oslo, que foi em 93, Sim. exatamente em 93. 93, o citado pelo bicho, Yasser Arafat, ele concorda com o Tratado de Paz, né? E o que é que reza nesse acordo? Que israelitas, judeus e palestinos viveriam ali em comum. Porém, quem ia ter a posse daquele território seria o Estado palestino. Mas eles viveriam em comum. E aí retira o braço armado. E 93, no ano de 2000, surge a segunda intifada, que é a questão, né, da rebelião. E aí quem é que está à frente dessa rebelião? Já não mais o Fatah, Agora é o agora o Hamas. Hamas, né? Com força armada. Por quê? Porque não concorda com o acordo de paz, porque tem no seu viés, reza, né, nos seus dogmas, a extinção do povo judeu. Então, esse grupo terrorista, Hamas, que está ali hoje fazendo guerra contra Israel, eles não têm intenção de paz. Aí, bispo, eu faço um paralelo com a situação em que o Brasil vive, por exemplo, a questão do tráfico. Sim. Né? A gente estava conversando antes, né, Antes aqui, sobre eu achei uma boa alusão, um bom comparativo para a gente Questão entender. de do Do tráfico aqui no tráfico, Brasil, um uma poder comparação, paralelo. um Então, poder paralelo. nós temos nas comunidades a ausência, né, Do do Estado. Estado, né, a negligência do Estado, e aí se funda um poder paralelo. Por isso que é chamado de crime organizado. E se organiza de que forma? Olha, nós estamos aqui à margem, né, do poder, né, da assistência do Estado. Hum. Então, nós precisamos aqui criar um governo nosso. Né? Então, os pensadores, né, os idealizadores, né,
da onde vem a ideologia, né? Sim, Porque em tudo há o viés ideológico. Então, em de como tudo a se ver. pensa, qual é a visão que eles têm. A visão é estabelecer um poder paralelo. Só que esse poder paralelo também precisa fazer uso de armas, porque o Estado, em contrapartida, né, tem em sua mão o exército, a É, força armada. E aí o que Isso. acontece? Com a proposta de, né, exercer esse poder que, O- entre aspas, tem o objetivo também de organizar ali, fazer o Isso, seu próprio movimento político, porque não deixa de ser uma política, tá? isso. Aí eles dominam. Só que aí nesse domínio, né, ao mesmo tempo que eles se colocam como heróis, né, como Sim. os líderes Trazendo daquele assistência local, social para o lugar. exatamente, segurança e tudo mais, né, eles estabelecem as suas leis, Isso. E né? é E essas da leis, força, né? por sua vez, o povo está ali como vítima, né? Preso a uma situação circunstancial, não pode sair dali, porque vivem, né, em extrema pobreza, né? Sim. Está confinado ali naquela realidade, sendo dominado pelo poder paralelo. E aí o que é que ocorre? Eles têm o poder, então eles se utilizam das casas, eles Entendi. é, é, eles Parece ditam a, as normas. as normas, né, de do como o lugar, comércio É. como vai começa a funcionar. funcionar, E aí o povo não pode, não tem e força. o povo perde, né, aí já não existe mais a democracia. E Já é ocorre. uma A É, ditadura. democracia, o poder emana do povo. E aí eles já estão aí dominados, né, por conta desse braço armado, né, dessa Isso. lei imposta, dessa ditadura. Ditadura. Ser imposto por é. armamento é de uma O ditadura. Brasil, o Brasil está chegando aos 220 milhões de habitantes no nosso Brasil. Um país com 5.570 municípios, Uhum. 26 estados, com o Distrito Federal Brasília 27. Nós temos, hoje, o Brasil, em 2023, arrecadou 2 trilhões 318 bilhões de reais. Você tem ideia do que é isso? De imposto, né? 2 trilhões 318 bilhões de reais de impostos. É muito dinheiro. E esse dinheiro que o Brasil recebeu é para nos dar insegurança, para nós termos a segurança, é para termos saúde. Isso é política, educação, melhor a vida, O bem-estar o social. bem-estar, Agora, dá na prazer, dá Palestina não lazer. tem isso, né? Na Palestina não tem um Recebe, regimento assim eles, como no eles país. recebem dinheiro, Ajuda Tem humanitária. ajuda ajuda, vive de humanitária, ajuda humanitária. muito dinheiro, muito dinheiro. Conforme eu disse, quando um governo é um governo justo, justiça, de dar a cada um aquilo que é seu, que merece, que precisa, ótimo. Mas quando o governo é um governo ímpio, é um governo injusto, o que é que acontece? Ele pega esse dinheiro, ao invés de ser usado para o bem do povo, ele usa para a própria destruição do povo, a saber, o Hamas. O Hamas, ao invés de usar o dinheiro para melhorar a vida dos palestinos, então o interesse do Hamas não era melhorar a vida dos palestinos. O interesse do Hamas era, A causa entre aspas, religiosa. a causa religiosa, É religare, nesse ponto aí que eu religiosa. quero pegar esse gancho aí que o senhor falou. Agora, bora para o Brasil. O Brasil, esses movimentos do tráfico, você vai ver que o tráfico de drogas também tem a ver com política, entendeu? Tem, Tem a com ver com certeza. administração. Hoje está tudo embasado, que tem coisa que a gente não pode falar aqui, né? A gente E tem a que ter gente muita cautela no que vai no que vai falar. falar. E a gente também vai falar dessa relação
Brasil, Israel, um pouquinho mais para frente. Queria que o senhor segurasse esse seu conteúdo Mas aqui fica para aí nessa palavra Não, chave, expansionismo. sim, a gente Hoje, vai hoje pegar esse gancho aí que eu quero o destrinchar melhor. grupo, o tráfico de droga está vivendo o expansionismo, entendeu? Ele não quer se limitar a um estado, está Sim. migrando para Pra vários outro. outros estados e outras cidades. É o chamado A expansionismo. gente tem sentido isso na pele. Agora, se atendo um pouquinho aqui ao Hamas. Então, o Hamas não tem um interesse na formação de um Estado palestino, O interesse é a extinção do povo de Israel. Não. e a tomada, né, do território. É. Né? Porque eles, a gente estava falando, eles têm como promessa para eles. Para eles, e não para. O que acontece é assim, ó. Né? Houve a guerra da independência de Israel. As nações poderosíssimas com armamento queriam vencer Israel. Foi uma humilhação. Essa foi a guerra país. dos 6 Não, dias? a guerra da A independência. guerra da independência em si. Eles vieram para guerrear contra Israel. Ah, sim. O que aconteceu? 1947? Foi 48. 48 Foi. a ONU deu. Depois de 48 da declaração, Sim. eles invadiram Israel e aí perderam a guerra. Entendeu? Várias nações. Com as 7 nações. Teve aquelas que guerrearam direta e aquelas que guerrearam indiretamente. Perderam, não foi? Sim. Depois veio a Guerra dos 6 Dias. Perderam Sim. de novo. Depois veio a Guerra de Yom Kippur. Perderam de novo. Então, hoje o Hamas quer, entendeu, fazer o que as outras nações não conseguiram fazer. Então ele vai receber apoio de quem? Está recebendo apoio do Irã. Do Irã, que é o financiador, né? Quem era o canal? Mas é o único financiador? É o único? Não. Não. Quem era o canal para o armamento chegar até o Hamas? General Soleimani. Era aquele que era o diplomático junto ao Hezbollah e junto ao Hamas. Ele é do Irã. É o bico doce que faz a Pronto, o ponte. bico doce que fazia a ligação com vários outros países. Para quê? Para trazer recurso, para trazer armamento mais potente de grande estrago no seio de Israel. Porque o Irã tem bala na agulha. O Hamas não tinha, mas com o apoio do Irã passou a ter bala na agulha. E agora, quem é que está dando o apoio? Que é o outro país, esse agora aqui, que estava guerreando, Grã-Bretanha e os Estados Unidos guerreando contra ele, que daqui a pouco eu vou falar. Iêmen. Sobre o Iêmen. Existe um grupo do Iêmen que também, porque o Iêmen é um país que está favorecendo, tomou a briga do Hamas. É outro que está canalizando recursos para o Hamas. Eles podem se odiar entre si, como essa guerra histórica de 1400 anos para cá, mas eles têm uma coisa em comum. E aí é que entra a questão da guerra final, né, do Armagedon. Eles são antissemitas. O ódio a Israel unem eles. Unem eles. E aí você vê que assim, essa guerra está refletindo, não é só ali, não é uma guerra apenas local, né? Você vê que existem manifestações, né, em vários países antissemitas, né? Você citou aqui na Bahia, né? Estava conversando. Teve 2 casos. Um foi na Bahia, que foi no sul do estado, que uma moça teve a loja atacada. Trazendo para o Brasil, Beth, trazendo para o Brasil, onde é que o argumento ele se consolida? Tá? Por que esse ódio todo por Israel? Isso, sim. Mais uma vez, o viés ideológico. A gente ouve falar muito sobre a questão do patriarcado. Sim, mas de uma maneira... Quando se fala do patriarcado, se arremete a quem? A lei. Ao conceito de família. Autoridade. Deus. Formação de família. Deus. 10 mandamentos. Sim. E aí, Jesus. Você tem todo esse viés político, progressista,
né? Que precisa desconstruir Tudo que é sagrado, né? tudo que é sagrado, né? Todos esses princípios, Valores, todos esses valores de família e que casamento, advém da onde? As leis. homem e mulher. A maior parte das leis, por exemplo, dos Estados Unidos, ela foi tirada, baseada na Na Bíblia, nos Bíblia, 10 mandamentos, sim. né? E aí nós temos a Bíblia influenciando todas as sociedades, Sim, né? isso Então, aí não, né, não e tem dúvida. aí nós temos esse ódio contra Israel, Lá justamente ele, né? porque Nós nós, não ele, né? eles, né? Ele lá, Nós, quando eu falo assim, brasileiro, né? Enquanto sim. brasileiros, né? Não é a Que maioria. estão entrando, Graças a Deus. Não é a que estão maioria. entrando em uma seara que não conhecem, né? Isso. E aí, o que é que ocorre? Para garotinha do playground, né? Da faculdade, Da que está, facu. que está indo para as ruas, né? Manifestar a favor do Hamas, essa mesma garotinha que está com a mini saia na Avenida Paulista, não Pastor pode André, entrar em um país desse de mini saia, porque Verdade. se for manifestar o favor do Hamas lá de mini saia, eles né, matam. vai ser apedrejada. Vai. E, inclusive, pastor André, existe um espírito, na verdade, aí. O espírito do Eu ia anticristo. chegar aí, Do eu ia falar isso. O antideus. que norteia tudo isso Do nitidamente é o espírito anticristo. anticristo. As Do Espírito ideologias Santo. são baseadas no espírito do anticristo. Antibíblia. Anti-Israel. O espírito do anticristo vai militar sempre contra tudo que se chama Deus. Casamento. Tudo que tem criação de Deus. Que esse é o papel de Satanás, deturpar toda a criação de Deus. Família. Sim. Vida. Por isso Isso, que existe o movimento do aborto. exato. Entendeu? Femininização facial, femininização corporal, troca de sexo, troca de valor, porque Deus faz distinção entre o homem e a E mulher. tudo isso, que fique claro, a gente estava conversando aqui antes, gera o caos. Porque você gera uma divisão, que gera uma Anarquia, confusão, caos. É um que gera caos. princípio, né? É um isso. princípio bíblico. Jesus disse: se uma casa dividida contra si mesma, ela não pode subsistir. Um reino dividido. Agora existe. Então divide para enfraquecer. Isso. Agora e divide existe. para enfraquecer, exatamente. Ouça bem. Agora veja como são as coisas. Está claro na Bíblia Sagrada que Deus escolheu Abraão. E aí você sabe que Deus fez promessa para Sara, dizendo que Sara ia ter um filho, que era o filho da promessa. Mas Sara não creu e viu o A negócio gente viu a demorar, esposa você já falou sobre isso. falou, Aí foi. colocou H num ambiente, H dormiu ali, teve relações com Abraão, e aí nasceu Ismael. Ismael. Ismael foi pai de A 12 origem. tribos. A tribo de Israel foi espalhada, a tribo oriundo de Ismael foi espalhada, 12 tribos. E essas 12 tribos teve promessas. Teve promessas 12 tribos. Sim. Agora veja que vem o descendente de Sara, Isaac. Isaac versus Ismael. Ismael primogênito reivindica a promessa para ele. Aí tem Isaac. Agora vem descendente de Isaac, Esaú e Jacó. Existe a mudança de Esaú, os edomitas. Então, que é você um está outro querendo povo. trazer que está sempre uma disputa, uma divisão paralela. Pronto, aí vem os edomitas e vem, você vai ver o livro de Obadias, a guerra dos edomitas contra os israelitas. Sim. Você vai ver lá a guerra São sempre deles. guerras entre os E irmãos. já não é os ismaelitas, já é os edomitas Edom. guerreando, Sim, porque sim. Edom são os descendentes de Esaú. Aí vem Israel. Israel por parte de Jacó, as 12 tribos. Concorda? Sim. Da tribo, você vai ver a história, né, do grande Moisés, o libertador. Mas no meio das tribos você vai ver José,
que estava lá no Egito, o povo se esquece de José, vem novos faraós, e aí vem a história da escravidão, Moisés tirando o povo da escravidão. O professor André fez uma explanação bem detalhada dessa parte. Eu quero voltar agora para a atualidade. Eu quero tratar agora da guerra hoje, a guerra agora, o pé que ela está agora. Já temos meses entendemos o contexto histórico, entendemos o espírito do anticristo atuando por detrás desses conflitos e as ideologias suscitando um antissemitismo e um anticristianismo também, porque o cristão também voltou a ser perseguido. Agora, vamos falar dos modos operantes do Hamas para a gente finalizar o podcast. A gente já está se encaminhando para o final. Sim. Teve um episódio que eu queria explicar aqui, que foi um momento que alguns jornalistas foram convidados pelas embaixadas de Israel nos Estados Unidos e Nova York, aqui em São Paulo, no Brasil também teve. Essas pessoas foram colocadas dentro de uma sala e foi exibido um vídeo de 40 e poucos minutos da ação do Hamas no dia 7 de outubro e outros dias também, o que eles fizeram com esse refém. Eu vi um depoimento de um rapaz que ele disse que só conseguiu ficar 2 minutos dentro da sala e que foram grandes atrocidades que aconteceu no vídeo. E eu queria falar sobre esse ponto, esse ódio do Hamas, esse modo operante tão agressivo e tão planejado. Ao Corão. E, para finalizar, o aumento do antissemitismo e do anticristianismo. Ao Corão. Anti-Deus, né? Anti tudo que se chama Deus. O Alcorão. O Alcorão é a forma do julgamento é degola. Semelhante. É bíblico. Semelhante É bíblico a degola. Nos últimos dias. Mas eles estão se aperfeiçoando, porque eu soube que a degola foi a menor coisa que teve. Nos últimos dias haveriam essa degola. E não se admire se a situação piorar. Eu achei que a situação estava no ápice na época do Estado Islâmico, que realmente eles estavam causando terror o Estado Islâmico. Nós vimos o Estado Islâmico fazer aberrações pior do que foi feito agora pelo Hamas. Não é? O Estado Islâmico estava fazendo pior, mas, graças a Deus, foram banidos. Hoje não se ouve tanto falar no Estado. Está tentando ressuscitar lá no Irã e no Iraque o Estado Islâmico, porque ele alcançou níveis inimagináveis do Estado Islâmico. Agora, ali foi o seguinte, o meu modo de ver, viu, pastor? A terra de Israel, o povo judeu não deveria permitir aquela festa popular que houve dentro das terras de Israel. Lá, 7 de outubro. Aquele movimento que eles estiveram lá colocando ídolos. Tinham ídolos lá, eu vi os ídolos que foram colocados lá. Ídolos, porque isso tudo desagrada a Deus, esses postes ídolos, imagem de escultura, essa idolatria, essa perversão naquela terra, uma terra que Deus escolheu, a promessa de Deus para o povo de Israel, entendeu? E o povo de Israel, infelizmente, conforme foi dito aqui, nem todos que estão em Israel são israelitas. Então, Deus está vendo, Deus vai, de alguma forma, chamar a atenção desse povo. Entendi. O povo tem que se voltar para Deus. A salvação vem por meio de crer em Cristo. Então, você fala assim, nem todos são israelitas, porque a salvação ainda é pela crença em Cristo, não é isso? Em Cristo, Lembra do que ocorreu no livro de Abacuque? No livro de Abacuque, o povo de Israel, veja o que foi que o profeta ora a Deus. Deus, até quando eu vou ver meu povo pagando vexame, violência, as coisas acontecendo, o ímpio prevalecendo contra... E aí Deus fala com ele.
Deus falou com Abacuque. Abacuque. Por quê? Por causa do pecado de Israel. Entendeu? Por causa da lei frouxa em Israel. E ainda ia suscitar os caldeus para fazer juízo contra a nação. O ímpio ia fazer julgar o povo justo. Uhum. Aí depois Deus falou com ele: o justo viverá pela sua fé. Então o povo de Israel, infelizmente, deram as costas para Deus. E quando se fala de Cristo, vocês sabem que eles, não conhecendo a justiça de Deus, que era pela fé, procurando estabelecer sua própria justiça, não se submeter à justiça de Deus, que a justiça pela fé em Jesus Cristo. Por conta disso, muitas coisas ocorreram com Israel, mas como nós estamos falando de Ramás, a Ramás acordou a nação de Israel, porque estava desapercebida. Eu vi de uma moça, né, que a sensação é de unidade no meio de Israel, né? Ali no meio das demais regiões era uma sensação de unidade, de união em prol de uma causa, né? Espero que se voltem para Cristo. Pastor André, faz as suas considerações sobre esse assunto. Como você está fechando nos modos operantes, você citou aí, eu queria fazer a semelhança como ocorre aqui, né, no tráfico, voltando mais uma vez, né, nesse poder paralelo. Quando eles querem, há uma incursão militar, por exemplo, eles entram nas casas, eles expulsam moradores, né, e o que é que esse grupo terrorista faz? Né? Eles utilizam os civis como escudo, mísseis, né, saindo de dentro de hospitais. E aí, quando há uma resposta para frear, né, a ação, aí Israel é visto, né, como uma ação genocida, está atacando civis. Né? Então, há toda uma estratégia, né, em colocar ali os civis, né, como parede, justamente para condenar, para acusar Israel, né, de genocídio. E aí é o que reflete para os menos informados, né, chega para os leigos, né, essa informação você estava falando deturpada pela mídia, que não tem interesse, né, em apresentar a verdade, né, mas fazer coro, né, com justamente esse viés, né, progressista, né? Então não interessa o meio, não interessa os modos operantes, né? O que interessa é que quem pensa diferente, né? Quem tenta impedir o progresso. E aí Israel aparece como essa ameaça, porque este livro provém de lá. E este livro é que tem influenciado toda a humanidade. Então, como não se pode acabar com esse livro, vamos destruir, né, o povo que deu origem a este livro. E quem prega esse ódio aí vai passar, né, dos judeus para os cristãos. Aí entra os cristãos, né, nesse cenário, né? Por quê? Porque defendemos valores, né? Valores que são bíblicos desde a primeira aliança, né, quanto à segunda aliança. E aí a gente entra nesse cenário também como alvo desse ódio, né, dessa ação. Meus amores, eu quero agradecer a vocês. Aqui dá papo para uns 3, 4 dias direto. Mas vamos encerrar. Mas vamos encerrar por hoje, porque vamos dar continuidade a esse bate-papo, tá? A vocês, arvoredianos que estão nos acompanhando aqui, curte, compartilha, né? Comenta, faz aquele seu trabalhinho maravilhoso por amor à obra e paz e graça. Até o próximo episódio.